Espírito Santo, e enviai do céu um raio de vossa luz. Louvado seja o coração de Jesus, meus queridos irmãos. Então, continuando as nossas formações, nós estamos estudando sobre a oração, como nós podemos fazer para desenvolver a nossa vida de oração. Nós dizíamos na semana passada alguns detalhes específicos daquilo que a oração tem para que possa ser dita oração. Nós vimos que a Santa Teresa, no castelo interior, na primeira morada, ela coloca que a oração, nós estamos estudando a oração vocal, ela fala, não digo tanto a oração mental ou vocal. O fato é que, ao rezarmos, nós temos que distinguir algumas coisas. Né? Temos que distinguir, primeiro, com quem eu estou falando. Deus. Depois, quem sou eu? Miserável, nada. Miséria e pecado. Eu tenho que distinguir o que eu vou falar na oração. Eu tenho que ter piedade, né? Eu tenho que ter reverência com quem eu estou falando. Nós falamos alguma coisa sobre isso. Aí a Santa Teresa vai dizer que a oração, aquela que é a vocal, que só se move os lábios, ela nem tem por conta de oração. Aquilo é uma coisa mecânica. Não dá para ser chamado de oração se a nossa mente não vai junto, como nós já estudamos. Né? E aí nós fomos funilando esses assuntos, nós entramos na definição, não é, de vida ascética, depois de vida mística, e nós fomos falando que na vida ascética nós temos os 3 primeiros graus de oração, que é a oração vocal, que é a que nós estamos estudando, a oração meditativa, a oração afetiva, não é? E também a oração de simplicidade. A oração de simplicidade é marcada por uma passagem da vida ascética para a vida, então, mística. Né? E aí a vida mística vai dirigir os outros 5 graus de oração, né? Recolhimento infuso, quietude, união simples, união estática e a união transformativa. Essas coisas, nós precisamos entender que elas não são teóricas. Elas são teóricas na medida em que nós não praticamos. Teórica para nós, que não pratica. Né? Mas esses 9 graus de oração, eles são coisas práticas. Né? E que muitos santos viveram. Em uma das formações, nós demos o exemplo de Santo Tomás de Aquino, que era um santo de 7ª grandeza. Né? Sem dúvida nenhuma, estava na 7ª morada, um santo, que eu digo, um santo quente, só para contrapor com aqueles que dizem que Santo Tomás é o santo do ser, do conceito, não é? Abstrato, longe, é o santo frio, só fala de teorias, mas Santo Tomás de Aquino era um santo de 7ª grandeza, um santo altamente contemplativo, um santo que transcreveu a atividade intelectual dele para o papel, que era produzido fruto, obra da caridade. Não é? Por isso foi o santo grande que foi. E tantos outros santos nós poderíamos citar. Nós temos o exemplo de Santa Catarina de Alexandria, né, que foi fenomenal a conversão dela. Que nós vemos que Jesus Cristo elevou ela, né, lá para a união matrimonial, que nós chamamos de união transformativa. Muitos santos que recebiam até um anelzinho de noivado, de casamento de Jesus, né, que ele é o esposo de nossas almas. E a Santa Catarina de Alexandria foi uma dessas almas privilegiadas. Com apenas 18 anos, deu a sua vida no martírio e conseguiu chegar a esse momento em que a alma é desposada pelo Cristo. Né? Então, nós vemos que a oração vocal, ela só é o início de todo o itinerário de vida espiritual. Né? E nós falamos também que a oração vocal é aquela oração feita com a nossa linguagem articulada, naquilo que ela tem de material. Né? Mas a gente foi afunilando um pouco na formação passada e falamos que a oração vocal ela é uma reforma moral, né? Onde importa que a gente vá aprendendo, primeiro, né, a permanecer em estado de graça, a estar em estado contínuo de graça, ou seja, romper com a vida de pecado. Não existe oração vocal, né, para quem está em estado de pecado mortal. Então é preciso romper
com o pecado mortal. E, ao mesmo tempo, nós precisamos da oração para dar conta de romper com o pecado mortal. Aí tem uma série de coisas. Além da oração, nós precisamos aprender a fazer comunhões bem feitas. Nós falamos na semana passada, né? Quanto dói ao nosso coração essa situação que nós vivemos de pandemia, mas a gente vê que as pessoas têm muito mais fé no coronavírus do que em Deus. Porque, desculpa falar assim, os mercados estão cheios, os ônibus lotados e as igrejas vazias. Né? Nós vemos que as pessoas têm muito mais fé num pequeno vírusinho do que na hóstia consagrada. Isso é uma tristeza. Então nós estamos, de certa forma, muitas pessoas estão jogando fora aquilo que para a vida purgativa é o principal agente santificador, não é? Que é o próprio Jesus Eucarístico. Não há como ter vida de purificação no grau de oração vocal, né? E também ali no segundo grau de oração meditativa, sem a participação fervorosa dos sacramentos, principalmente da Eucaristia. Não é? E para participar bem da Eucaristia, primeiro eu preciso confessar, não é? Aprender a fazer confissões bem feitas. Não é? Nós negligenciamos muitas vezes a confissão. Não é? Então veja que esses pontos da oração vocal é uma certa reforma de vida, não é? Naquilo que tem de mais profundo na reforma de vida. O fruto, já dizia São Boaventura, da vida purgativa, que começa no grau de oração vocal, não é? É alcançar a paz. Não é? Que paz? A paz das nossas sensorialidades, a paz das nossas passionalidades, as paixões que nos dominam. Não é? Ou seja, é uma purificação que vai ocorrer nos nossos sentidos, por onde começam em nós as passionalidades, as nossas paixões. Não é? Então, a oração vocal, em certo sentido, até a oração de simplicidade, é a vida ascética, são certos níveis de purificação. Mesmo a vida iluminativa, né, nós poderíamos dizer que é um segundo tipo de conversão, ela é ainda, não é, purificadora. E nós vamos ver que até na vida ascética tem momentos em que Jesus vai purificando, não é, a nossa própria inteligência, também para receber do Espírito, né, a condução da graça. Então, é toda uma reforma de vida que nós precisamos fazer, não só na oração vocal, né, mas também em outros graus de oração. A grande diferença da vida mística é porque aqui, no primeiro momento, na ascética, nós falamos isso, nós trabalhamos, nós colaboramos com a graça que Deus dá. Nós nos esforçamos por adquirir aspectos de virtude, não é? Formas de virtude em nossa alma. Nós trabalhamos também ali com o nosso baldezinho, pegando a área do Espírito, levando para o nosso coração. Na vida ascética, o próprio Cristo começa a trabalhar. Né? Na transição entre a vida ascética e mística, na oração de simplicidade, o Cristo já vai dando alguns impulsos. Né? O Espírito Santo já vai nos conduzindo até começar a formar em nós, né? Vamos dizer assim, a personalidade do Cristo, as virtudes do Cristo em nós. Né? Mas é preciso ter em conta que isso começa em nós justamente na oração vocal, que nós estamos abrangindo a oração vocal, que no fundo é o que o Rui Marinho diz para nós, que é uma reforma de vida. Né? E aí nós fomos falando na semana passada também, que para rezar bem, nós precisamos ter o que ele chama da atenção. Nós falamos que tem atenção que tem os seus aspectos externos, né, que é fácil de entender, já explicamos isso, e a atenção interna. Né? Aí tem lá aqueles 3 momentos em que, primeiro, eu tenho que ter a atenção, né, que é um certo hábito, né, que nós temos, depois a atenção virtual, potencial e a atenção atual. E somente na atenção atual nós alcançamos o que é denominado de devoção, ou como Santo Tomás coloca nos elementos da oração, uma refeição espiritual na oração. E é essa refeição espiritual na oração que nos conduz mais para a oração, que nos faz ter desejo de rezar. Né? E aqui eu queria abrir parênteses, porque nós estamos vendo maravilhosos vídeos, né? Vendo não, mas não cheguei a ver, mas o conteúdo, mas de pessoas que estão fazendo vídeos sobre a vida de Carlos Acutis, né? Um jovem dos nossos tempos que está em processo de canonização, vai ser beatificado. E
E as pessoas falam assim, a simples espiritualidade de Carlos Acutis, né? Então ele comungava, rezava o texto, né? Falava sobre a Eucaristia e santificou. Aí a gente se pergunta assim, mas eu rezo o texto, eu rezo o rosário, e eu comungo Jesus todo dia, e eu confesso, eu não sou santo. Por que ele foi santo? Não é? Se ele fazia essas mesmas coisas. Então a gente vê, e a gente precisa ter bastante atenção nisso, que tem algo a mais. Não é? Não, a oração não consiste só em você recitar 10 milhões de textos ou adorar Jesus 10.000 horas. Não é? Às vezes uma pessoa vai lá e adora 10 minutos e consegue chegar na devoção. Não é? E reza uma Ave Maria bem rezada e chega na devoção. Então não se trata da quantidade de oração, se trata da qualidade da oração. Então nesse sentido também nós apontamos uma reforma de vida. A pessoa fala bem assim, eu vou rezar. Aí ela pega o texto, entra dentro do carro e começa a contemplar os mistérios, dentro do carro, passeando. Eu vou rezar, aí pega ela fazer alguma coisa junto. Não é? Veja, Carlos Acutis, ele tinha os seus momentos de oração, os momentos fortes. Não é? Então, ele comungava, mas tinha lá pelo menos 1 hora ou 2 horas de ação de graças. Não é? Ele não fazia nada pela manhã antes de rezar o rosário dele, com atenção atual, na frente de Nosso Senhor. Eu estou falando dele porque é um jovem recente. Pelo menos algumas coisas que eu vi da vida dele, não é só pegar o texto, eu vou rezar o texto, eu vou fazer caminhada rezando o texto. Nada contra quem faz isso, você pode continuar fazendo isso, mas você não vai receber as graças, que é aquela graça da devoção, que é o que nos santifica, que é o início da santificação em nós. Não é? A devoção é uma ação da caridade em nossa alma. E a caridade é o próprio Deus. A causa eficiente da caridade é o próprio Deus. É Deus agindo em nossa alma. Então, Deus vem, só que eu estou disperso no meio de um campo, jogando futebol, correndo, com o texto na mão, rezando. Porque eu me sinto bem no ar livre. Não é? Nada contra. Mais uma vez eu repito. Mas nós vimos já que a oração, para ela ter o seu elemento santificador, Santo Tomás é incisivo em dizer isso, e a Santa Teresa também, como ele colocou em alguma formação, a Santa Teresa e Santo Tomás é perfeitamente combinado, né? Eles dizem que é preciso, a Santa Teresa numa linguagem, Santo Tomás numa outra linguagem. Santo Tomás fala que é preciso que as nossas orações sejam sempre feitas na atualidade, que é essa atualidade da atenção atual que gera a devoção em nosso coração, que faz, então, gerar a refeição espiritual. A Santa Teresa fala que é o amor, né? É o amor que vai nos conduzindo de morada em morada, de grau de oração em grau de oração, e que nos faz romper com a porta estreita, passar para a quarta morada. Isso não tem como chegar a esse alcance do amor com essa dispersão da oração, não é? Em outros momentos nós podemos dizer assim, é preciso santificar cada momento da nossa vida. Então, nesse sentido, eu posso rezar em todos os lugares, estar em estado de oração. Mas só aquela oração que eu dou a Deus o que é de Deus, vai fazer com que, então, eu me santifique. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será dado em acréscimo. É colocar Deus em primeiro lugar. As primícias é para Deus. Aí nós falamos, mas eu não tenho tempo, porque nós comentamos que no mínimo, diariamente, nós deveríamos ter pelo menos 1 hora de oração. Vai lá, meia hora de oração, não é? Que não seja recitação no papel, que não seja você lendo alguma coisa, mas aquela oração que você se coloca diante de uma imagem, diante do Santíssimo Sacramento, e exerce a fé, a esperança e a caridade. Ou seja, não é palavras aí, não é? É você ficar ali, tentar ouvir o que o Senhor vai falar, tendo a certeza que o Senhor, ele quer muito mais se comunicar com as nossas almas do que a gente quer ouvi-lo. Então, nesse sentido, na formação passada, nós falamos, toda vez que a gente vai rezar, a gente nunca está sozinho. Jesus está conosco. E ele quer se comunicar conosco. Ele quer nos dar as suas graças. Mas acontece que se a gente não começar a dispor de um tempo e ser perseverante nesse tempo de oração, a gente não vai progredir na graça. A gente vai ficar na oração vocal. Olha lá, porque quem fica na oração vocal, a tendência é sair dela. Não é? Começar a voltar para a vida de pecado novamente. Não é? E quantas pessoas, e diga-se passagem, até quem vos fala, muitas vezes, antes de entender essas coisas, voltava assim, né? Às vezes ia lá na terceira morada, voltava lá para fora do castelo. E agora que a gente quer mais do que tudo, Deus, agora vai te castigar, entendeu? Você vai agora entender que esse negócio, você vai estudar,
E só vou te dar esses graus de oração quando você entender e ter perseverança firme, para não voltar mais atrás. Não é? Porque assim, Deus, eu percebo na minha vida que Deus me deu essas coisas que eu estou estudando de bandeja, de graça, e a gente fez pouco caso. Então, por causa disso, a gente sente a obrigação, né, de, na nossa pequenez, tentar ensinar alguma coisa de oração para as pessoas, para que elas não façam pouco caso de Jesus que fala conosco sempre, quer nos santificar sempre, não é? Então, a oração vocal, ela precisa também, nós falamos, né, da atenção atual, o ideal é a junção das três, atenção virtual, atenção habitual e atenção atual, não é? Mas ela precisa também de alcançar o aspecto da piedade. Aí nós colocamos que a piedade, ela tem duas características. A piedade, ela pode ser uma virtude na medida em que eu tenho uma certa reverência para com as pessoas, principalmente para com os pais, né? Ou para alguém muito que tem alguma dignidade, de cargo e tudo, né? Mas de modo especial para os pais. E na medida que essa reverência vai se transmitindo para Deus, né? Na medida que eu vou colocando isso para Deus, isso é um dom do Espírito Santo, piedade, não é? Aí muda o objeto, né? Então, eu tenho uma reverência, eu presto um culto, eu amo a Deus, né, através da piedade. Né? Então, na medida que a atenção nos faz aplicar a nossa inteligência para Deus, a piedade coloca o nosso coração diante de Deus. Né? Essa virtude. E aí, essa virtude, ela é um conjunto de outras virtudes que estão em grau eminente, que estão em graus incipientes, né? Está ali pouco, incipiente no sentido de que não é ainda a perfeição, mas é um começo, não é? Da caridade, da fé viva, da confiança, da humildade, da reverência e da perseverança, não é? Esse conjunto de coisas aqui, de virtudes, é preciso que a gente chegue a rezar todas as nossas orações com essas realidades. Né? Então, nós falamos tudo isso. Hoje, nós queremos nos perguntar, junto com o Rui Marinho, sobre a duração da oração vocal, né, que é o próximo tópico que ele coloca para nós. Então, ele traz a segunda parte, né, da Suma Teológica, questão 83, Santo Tomás, onde Santo Tomás se pergunta se a oração ela deve ser muito longa. Como deve ser a oração. E aí, Santo Tomás, ele responde essa pergunta, dizendo que nós temos que fazer uma distinção. Então, naquilo que é a causa da oração, ou seja, os afetos da vontade, não é? Ou, melhor dizendo, o afeto da caridade, né? De onde a oração deve ter a sua origem, a oração deve ser contínua. Ou seja, diante do que nós fazemos, se nós somos movidos pela caridade, se nós somos movidos, nossos atos têm um motivo sobrenatural, que é aquilo que procede da caridade, então o estado de oração ele é contínuo. Então, até você, no seu trabalho, na sua escola, no seu estudo, naquilo que você faz no seu dia a dia, se você faz isso com esse motivo sobrenatural, aquilo é oração. Santo Tomás coloca assim. Não é? O motivo sobrenatural é você fazer aquilo arrastado pela caridade, a caridade cristã, que é uma virtude infusa em nossa alma no dia do Santo Batismo. Não é? Então, se você faz isso, justamente porque a oração ela tem a sua causa na caridade, não é? É a caridade que é colocada em nossa alma no dia do batismo que nos santifica. É justamente a caridade. Né? A fé coloca as verdades sobrenaturais que eu devo acreditar. A esperança nos coloca naquele desejo eminente de alcançar aquelas coisas que a fé vê. Mas a caridade me faz, além de amar a Deus, unir-me com Ele. Não é? Então é a caridade que vai nos santificar. Então, se nossos atos no dia a dia são movidos pela caridade, então a oração ela tende a ser contínua. Não é? Agora, vejam bem, a oração em si mesma, que é aquele momento que você para rezar, não tem como ser contínuo, porque a gente tem outras coisas para fazer, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que cuidar da casa. Então, isso aqui já coloca um discernimento para nós, porque eu preciso estabelecer um momento de oração. Embora, dependendo dos graus de oração que a gente vai avançando, aqui vai se transformando num estado contínuo em nossa alma, mas para início de conversa nós precisamos determinar um tempo para a oração. E a gente vai bater
nessa tecla nas formações próximas, né, que a gente for dando. Precisa colocar um tempo, porque como nós temos várias finalidades enquanto seres humanos na vida, não é? Aonde nós temos que direcionar essas finalidades para uma única finalidade só, que é a glória de Deus, mas nós temos que fazer as coisas no nosso dia a dia, então nós precisamos determinar um momento para a oração. E nesse sentido, a oração não pode ser contínua, não é? Ela depende do ímpeto da minha organização, da minha vida, para mim ter um tempo para oração. Então eu preciso, no primeiro momento, fazer uma especulação, um exame de consciência, para poder organizar a minha vida, não é? Para ver o tempo que eu vou dedicar para Deus na oração. Então isso aí é o começo da nossa, como nós estamos dizendo, né? É uma reforma moral. Então isso aí é o começo. Eu tenho que fazer uma análise da vida, isso não pode demorar muito, é uma semaninha no máximo, meditar ali, organizar a minha vida para encontrar um tempo de oração, para oração, e eu vou dedicar aquele momento para oração. Eu conheço pessoas que estão rezando de madrugada, estão rezando mais de noite, mas estão tentando fazer as orações, né? Porque entenderam que não é só, nem é só recitar o breviário, por exemplo, nem é só rezar o rosário, por exemplo, mas é preciso que na oração nós ativamos a caridade, exerçamos a fé, a esperança e a caridade. E é isso aí que vai nos santificando e colocando mais ardor na nossa oração, né? Então, dessa doutrina, vejam bem, então nós falamos que tem duas, a oração considerada em si mesma, não é? Ela precisa que a gente dedique um tempo, porque a gente não tem como rezar todo o tempo nesse sentido, né? Eu vou rezar um terço, então eu tenho que parar um momento para rezar aquele terço, não é? Não dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e com a oração junto, né? Dá, mas como a gente já falou, né? Não vamos alcançar a devoção. Mas naquilo que é a própria causa da oração, que é a caridade, a gente pode fazer todas as coisas que nós fazemos no dia a dia, e isso ser uma oração. Isso no casamento é uma maravilha, porque o casamento é um sacramento. Na vida sacerdotal também, que é um sacramento, né? Porque os atos próprios do sacramento do matrimônio, dentro da legitimidade que é o sacramento do matrimônio, só deles estão ali vivendo o que eles têm que viver. Então, a educação dos filhos, a prole, não é? Deu existência, vai dar a nutrição, vai dar também a disciplina, a educação, os atos próprios daquilo que une os esposos, tudo aquilo que eles vivem no sacramento do matrimônio é oração, pelo estado sacramental que eles vivem, né? Mas mesmo assim isso decorre da caridade, que a caridade é um amor que tem de nós a ser contínuo. Mas, no que diz respeito aos aspectos, né, da vida do dia a dia, também os casais têm que encontrar o seu tempo de oração, sozinho, junto, né? Então, tem esse exemplo aí. Então, dessa realidade, de que a oração ela vem da caridade, nós precisamos voltar a um termo, a uma expressão que nós já usamos em alguma das formações, né? Porque a oração, ela só vai ter o seu efeito em nós, o efeito santificador, se ela chegar ao estado de devoção. Então, isso nos traz uma outra pergunta: o que é a devoção? Né? Então, de maneira muito incipiente, incipiente assim, né? Não tem como a gente aprofundar aqui por causa do tempo, mas tem uma profundidade na definição de devoção que São Pedro de Alcântara coloca para nós. Então, o São Pedro de Alcântara fala que a devoção ela é um ato da vontade que arrasta consigo um afeto, um desejo, né? E por falar em desejo, o desejo diante dessas realidades de perfeição é a primeira coisa que nós temos que fazer. O desejo é que move os nossos afetos. O desejo é que coloca para nós, que faz com que a gente queira alcançar certos bens, não é? Então, a devoção sendo um ato da vontade que arrasta o afeto, elas são tomadas um pouco diferente, mas é só palavras diferentes, mas tem no fundo a mesma coisa. Mas o São Tomás fala que a devoção seria uma certa ligeireza, uma certa presteza em realizar a vontade do Senhor, não é? Mas para realizar a vontade do Senhor, a gente precisa de certas purificações. E a vontade do Senhor só vai aparecer para nós quando a gente estiver lá passando para a quarta morada, não é? Então nós precisamos descer o nível e precisamos nos purificar.
não é? E aí é a devoção que faz isso. A devoção sendo um ato da vontade que arrasta o afeto, né? Toda vez que a gente alcança isso na oração, isso é purificador para nós, não é? Então, o desejo, junto com o autoconhecimento, né, e o conhecimento de Deus, a conformidade com a vontade de Deus no estado de oração, é que vai gerar em nós, né, essa devoção que nos purifica. Agora, o que seria essa devoção? Porque a gente precisa não confundir devoção com devoções. Né? Então, reza de novena, rezar pelas almas do purgatório, em certo sentido, rezar o Santo Rosário. Né? O Santo Rosário é belíssimo, a gente vai tentar falar alguma coisa da oração do Alvarenga sobre o Santo Rosário, do modo de rezar o Santo Rosário. Mas não devoções. Nós estamos falando de uma realidade que provém da caridade, que é algo que está dentro do organismo sobrenatural, que é nos colocado dentro da essência de nossas almas no dia do nosso santo batismo. Né? Nós estamos falando de uma caridade que, no primeiro momento, arrasta os nossos afetos a querer amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa distinguir uma coisa. O ser humano, na sua constituição, ele tem dois tipos de vontades. Ele tem uma vontade racional, que é aquilo que decorre pela apreensão da inteligência. A inteligência conhece uma coisa, a vontade quer. Então, não há nada que a vontade queira que a inteligência não percebeu primeiro. Não é? Ela conheceu, ela inteligiu. O que se segue depois disso é um ato da vontade, em querer aquele bem percebido, né? Com a vontade. De tal forma que, por esse movimento, né, não é um movimento, mas por essa ligação que tem entre inteligência e aquilo que depois se segue ao fato de querer aquele bem, né, faz com que a vontade seja racional. Então, você tem a vontade racional, que é uma participação da inteligência, nesse aspecto, e você tem uma vontade que é puramente sensorial, né, que provém do nosso irascível, do nosso compulsivo. Ali, não se há uma vontade, não se há atividade no sentido de você querer as coisas, pegar. É só passionalidade, você só recebe a partir dos sentidos, você recebe as coisas que vêm de fora, no irascível e no compulsivo. Não é? E aí, é justamente aí, nesse lugar, onde estão as nossas passionalidades. As passionalidades são coisas que nós aprendemos pelos sentidos, que, em certo sentido, não são nem boas nem más. Né? Ou seja, a tristeza. Se pensar na tristeza em si mesmo, não é uma coisa nem boa nem má. Pode ser mal e pode ser boa. Pode ser boa, no sentido que você sente tristeza porque alguém morreu na sua família, você chora, aquilo moralmente, aquilo é um sentimento bom. Né? Agora, o cara morrer porque o cara chorar porque o cachorrinho dele morreu, né? Ou porque o time dele lá de futebol perdeu, é um sentimento de tristeza que não é imoral. Não é? Mas só para a gente entender que as tristezas, o ódio, as coisas que nós sentimos são coisas que são passionalidades, são paixões da nossa alma. Né? E nesse sentido, nós estamos impregnados de muitas coisas. Né? Nós queremos, com as nossas sensorialidades, muitas coisas. Em última análise, nós queremos tudo que os sentidos vê. Não é? Daí surge a necessidade da penitência na vida de oração. Porque, por exemplo, quem que não gosta de tomar um banhozinho quente no fim desse? Na verdade, o nosso tato com água quente, aquilo é confortável, aquilo é aveludado, aquilo arrupia a gente. Na hora que vai tomar um banho, e aí aquela água quente bate no nosso tato, a gente quer aquilo, aí fica lá uma hora, não sei, que já passou, mas lá 15, 10, 20 minutos com a água quente lá, já banhou já. 2 minutos foi suficiente, mas a água é boa. Então, nós amamos muitas coisas. Nós amamos um banho quente, nós amamos comer bem, amamos sentir o doce das coisas. Não é? Então, a devoção verdadeira é aquele ato da vontade que arrasta os nossos afetos para serem purificados. Não é? Isso é devoção. Em última análise, devoção ela é altamente purificadora. E significa o seguinte, que se você não estivesse purificando a vida de oração, então você não está rezando direito. Claro que nós precisamos nos ajudar.
com a penitência. Então, começa a diminuir o banho, porque toma banho quando estiver no frio, toma banho na água quente. Quando estiver no calor, você toma banho na água fria. Um exemplo de penitência muito bom, não é? Porque é preciso, é preciso a gente entender que nós temos corpo, alma e espírito. E que nós precisamos amar a Deus, né, com todo o nosso coração, com toda a nossa vontade, com toda a nossa inteligência, com nossa alma e com todas as nossas forças. Não é? Mas o primeiro momento do amor a Deus na oração é o amor que vem do coração, ou seja, dos nossos afetos. Mas como que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas se nossos afetos estão divididos? Nós amamos mais as coisas, as pessoas, do que o próprio Deus. Não é? E o mandamento do amor, como nós falamos, o mandamento é preciso, na reforma moral, ter diante dos olhos os mandamentos da lei de Deus. Não há uma purificação na vida purgativa que não esteja pautada nos mandamentos. Os mandamentos é a nossa estrada, não é? E sempre vai ser a nossa estrada. E ali os mandamentos é que vai nos dar as diretrizes de base, como se diz, né? Para a gente poder crescer na vida de oração. Permanecer nos mandamentos. Nós falamos da vida de Santo Antão, na formação passada, que ele ouviu aquela pregação de Jesus, o jovem triste, ou o jovem rico, né? E aquilo interpelou ele abandonou tudo, ou seja, abandonou todos os apegos que ele tinha com as coisas e se pôs a servir nosso Senhor. Então, a devoção, ela produz uma purificação nos nossos afetos. Mas em quais afetos? Nesses afetos das nossas personalidades. Então, a devoção é um ato da vontade que traz consigo um desejo que é purificador. Entende? Você vai, em certo sentido, imprimindo sobre o seu irascível, sobre o seu compulsivo, uma força da sua vontade que faz com que, então, ela se incline, o seu irascível, o seu compulsivo, do qual a vontade está imprimindo a sua força, e ela se incline a amar as coisas de Deus e se incline a amar a Deus. Então, na oração, nós estamos buscando isso. Na primeira fase da vida de oração, na ascética, o amor é um amor purificador. Porque na medida que nós vamos amando, nós queremos amar só aquele bem. Quando nós percebemos que aquilo é um bem para nós queremos amar só aquilo. Todos os outros amores que estão nos nossos afetos, eles tendem a ficar fracos, vão perdendo a sua força. Não é? Então, nesse sentido, Santo Tomás ele traz um exercício para nós, para que a gente possa purificar os nossos afetos e chegar à devoção. Não é? Ele fala que primeiro nós precisamos meditar, mas é uma meditação especial. É meditar nas coisas boas de Deus. Não é? É meditar nas coisas da criação de Deus. Um ótimo livro para meditar nesse sentido são os primeiros capítulos do Gênesis, ali. Não é? Que tem a realidade da criação em 7 dias, a realidade do pecado original, tem lá a promessa de restauração do gênero humano, a promessa da Virgem Maria, que não é? O Salvador que ia se encarnar, as obras boas de Deus. Não é? Por que Santo Tomás fala isso? Porque você, ouvindo falar bem com uma pessoa, nasce um afeto. Não é? Nasce um afeto para com aquela pessoa. Então, você ouvir falar bem de uma pessoa, você fica com vontade de conhecê-la. Não é verdade? Assim, então, do mesmo jeito que se você ouvir falar mal, você já tem seu julgamento, seu juízo temerário, você já nunca viu a pessoa, mas você já forma o juízo dela e já cria antipatia com aquela pessoa. Mas se você ouvir falar bem, você quer conhecer. Então, o exercício primeiro para que seja purificado nossos afetos, a gente faz uma meditação nas coisas boas de Deus. Depois ele coloca um segundo ponto, que é saber agradecer. Não é? Porque ele diz, não há inteligência e vontade que não se abrange quando a gente é grato. Quando a gente agradece. A pessoa desarma. Não é? Então, é preciso a gente saber agradecer. Tá certo? Em relação ao meditar nas coisas boas de Deus, nós dependemos também que se a gente meditar nas coisas ruins, não vai nascer afeto nenhum. Muito pelo contrário, você vai se impregnar de maus afetos. Por exemplo, a televisão ela é totalmente incompatível com esse tipo de afeto. Porque a televisão, você vai ouvir de tudo. E geralmente só são notícias ruins. Porque as notícias boas não dá ibope.
não é? Então aquilo vai trazer para você um desafeto. Na hora que você ouve muita televisão durante o dia a dia, ou você é muito dado a ver muita notícia, você não tem vontade de rezar. Vocês podem perceber. Porque aquilo apaga o afeto. Você não vai sentir vontade de rezar, porque o afeto que faz com que a gente reza, que provém do nosso, da vontade, que move nossos afetos, vem da caridade. Mas aquilo que vem de fora de externo, que é contra a caridade, apaga a caridade, apaga o afeto. Não vou rezar. Da mesma forma, o agradecer tem que ser uma espécie de agradecimento em que você mude os seus quadros mentais das coisas que você reclamava. E tem certas reclamações na nossa vida que afeta a gente de uma forma que é quase que é indelével tirar. Então, a pessoa cria o hábito de reclamar. Não é? O agradecimento, ele faz ao contrário disso. Não é? Ele faz com que o coração se abrande, o próprio coração de quem agradece, e também o coração, que é o objeto do seu agradecimento, vai se abrandar. Não é? E isso vai trazer consigo também um afeto. Porque não tem como, por exemplo, um afeto durar durante a reclamação. Vocês podem perceber. Você está lá, durante o dia, amanhece o dia, você dá um beijinho na sua esposa, está tudo bem, está uma tranquilidade, aquele afeto todo. No primeiro momento do café da manhã, que houve uma reclamação, sai uma coisa fora do lugar, acabou. O bico fica duro, você não quer mais olhar para a pessoa, e acabou. O afeto que poderia crescer naquele dia, acabou ali no café da manhã. Em relação a Deus é muito diferente. O que vai nesse relacionamento é que, se ele ficar assim, ele está falado ao fim. Em relação a Deus, a nossa vida espiritual está falada ao fim. A gente não vai progredir na vida de oração. Não é? Depois, o Santo Tomás coloca que você medita nas coisas boas de Deus, se agradece. Depois, aqui tem um aspecto muito importante, que é você saber, você renunciar. Tá? Renunciar o quê? Renunciar aquelas coisas que poderiam destruir os seus afetos. Geralmente, quando nós amamos uma coisa, nós criamos afeição com aquelas coisas. Então, tem gente que tem afeição com o dinheiro. Eu já vi gente que fica triste quando não tem o dinheiro. Então, quando a pessoa, o salário atrasa, ela se entristece. Ela não se entristece tanto porque as contas vão atrasar. Não é? Seria até, em certo sentido, até moral. Mas ela se entristece por causa do dinheiro em si mesmo. Está sem o dinheiro no bolso. Pessoas que retêm o dinheiro, não pagam as contas e amam o dinheiro. Então, no fundo, o Santo Tomás fala para a gente renunciar. Ele fala, renunciar às coisas materiais é fácil. Hoje em dia não é tão fácil assim. Não é? Tem que a gente apegar a muita coisa. Aos bens, ao carro, à casa. Não é? Quantas vocações estão perdidas nesse mundo aí porque não querem renunciar aos bens? Não querem se submeter a algum desconforto. Então é difícil também as coisas materiais. Oxalá as afeições que nós temos para essas coisas espirituais. Então, isso, por exemplo, na vida consagrada, nós até renunciamos às coisas grandes, né? A presença de um amigo, a presença dos familiares, não é? As coisas materiais. Mas é difícil renunciar às afeições. E é essas afeições que impedem a devoção. Principalmente as afeições que nós temos para com as pessoas é que impedem a devoção. A gente precisa entender que também nós temos aqui um mandamento que é para amar o próximo sobre todas as coisas. Mas ninguém vai amar o próximo sobre todas as coisas, não. Amar o próximo como a si mesmo. Ninguém vai amar o próximo como a si mesmo se também não tiver purificado essas coisas. Então, veja, nós precisamos chegar nas nossas orações, principalmente na oração vocal, a isso. Ela é altamente purificadora se a gente chega nela a devoção. Não é? E por último, o Santo Tomás coloca que também a gente não pode mais reclamar. Então, olha, você deve meditar nas coisas boas de Deus, agradecer, né? E você deve renunciar e você deve parar a reclamação. Como eu falei, não existe devoção, não existe continuidade do afeto, numa reclamação. Acaba tudo. Na oração também é a mesma coisa. Se você não aprender esses degrauzinhos aí, para fazer com que, então, a sua vontade arraste um afeto, que seja devoção, que através dessa devoção, que é a caridade, seja purificado as suas afetividades, a gente não vai chegar naquilo que é a devoção. Então, e a devoção
não é devocionismo, não tem a ver com a quantidade de oração que a gente faz, né? Mas tem a ver com a qualidade de uma vontade submetida que arrasta consigo um afeto que, ao mesmo tempo, purifica esses afetos. Não é? Isso só vai acontecer conosco, principalmente, quando nós estivermos chegando na oração afetiva mesmo. A oração afetiva é essa purificação dos afetos. Que a gente falou, né? Oração vocal, meditativa e oração afetiva. Não é? Só vai acontecer conosco lá mesmo, mas é preciso a gente entender que todas as nossas orações, mesmo a vocal, tem que nos levar para isso. Para essa purificação dos nossos afetos. Não é? Aí nós falamos, conforme São Boaventura, quando a gente alcança isso, o efeito é a paz. Aí, você vai rezar, você não tem mais distração. Você vai rezar, não tem mais aquelas monte de fantasias na mente, porque as nossas passionalidades são capazes de gerar imagens. Na verdade, as nossas afetividades, elas só são produzidas no nosso corpo psíquico por causa que elas são impressas no nosso imaginário. Não é? Pode ver, se uma pessoa está com medo, se tem algum objeto mal perto dela, ela estiver dormindo, ela não vai ficar com medo. Não é? Mas se ela sonhar com aquele objeto mal, ela pode ficar com medo. Não é? Ou seja, está no imaginário a coisa. A coisa externa imprime no imaginário. Na medida que está no imaginário, aquilo me provoca reações e sensações. Por exemplo, você é capaz de se excitar com algum objeto sensual, mesmo sem estar diante dele. Somente pela imagem. Não é? Isso aí altamente impede a gente de rezar. Porque a gente precisa do imaginário purificado para começar. A oração de simplicidade, ela já começa a ser utilizada em nós graus mais eminentes mesmo da nossa inteligência, da nossa vontade. A nossa sensualidade tende a ficar branda. Não é? Não vai atrapalhar mais tanto. Mas é preciso desse exercício. Não é? E crescer nesse exercício. De aprender a meditar nas coisas boas de Deus, agradecer sempre, começar um dia assim, não é? Renunciar tudo aquilo que impede a gente de crescer na oração. Não é? E aí você pode fazer o exame de consciência, porque eu coloquei na semana passada, pelo menos 3 coisas, não é? Que o próprio Jesus Cristo explicou na parábola da boa semente. Os passarinhos, que é aquelas pessoas inconstantes, que não meditam a palavra de Deus. As pedras, não é? Que são aquelas pessoas que até venceu os passarinhos, mas não têm perseverança, e volta atrás. E depois os espinhos, que são aquelas pessoas que nem o jovem rico, tem um monte de coisas que elas são apegadas. E elas não conseguem progredir, porque sufoca a lembrança de Deus, é sufocada na sua memória, com as coisas imaginadas do dia a dia. Imaginar é o nosso lixo de cada dia. É preciso a gente entender assim. E se a gente não sair dos aspectos da nossa imaginação, não tem vida de oração profunda. Não é? E é justamente a devoção que faz tudo isso. É a devoção que gera afetos novos, afetos puros, que na verdade é a caridade de Deus purificando essas passionalidades nossas. Não é? Aí aqui a gente pode ajudar com a penitência, não é? Com o jejum, com algumas mortificações, né? Com a guarda dos olhos, a guarda do coração. Não é? Não perder tempo na vida, não é? Decidir, como a Santa Teresa, né? Uma determinada determinação. Aí eu vou rezar naquela hora e chuva, passa sol, passa chuva, eu vou rezar naquela hora. Ninguém vai me tirar mais. Eu preciso decidir, então, por isso. Tá certo? Então, esses aspectos estão dentro da oração vocal também. Em graus mais baixos, porque a iminência da oração afetiva, que purifica, que arrasta consigo um afeto, é lá no início da terceira morada. Não é? E aí tende a crescer isso. Onde, em vez de a gente usar mais do nosso corpo, no sentido das nossas pregas vocais, a manifestação da palavra, através de um livro ou uma oração vocal que você faça, é a sua vontade que é arrastada. E a sua vontade é arrastada pela caridade, que está na essência da sua alma, colocada no dia do batismo, e essa caridade vai para os seus afetos e vai te purificando. Não é? Através desse exercício que a gente comentou. Mas a gente precisa começar isso na oração vocal. Então, para a gente finalizar, dessa condição que a oração
vocal, a causa dela é a caridade, que arrasta consigo, né, e arrasta consigo desejos de Deus, que purificam os nossos afetos, tem que ser contínuo. O coração em nós, de todos os órgãos em nós, os órgãos vitais, ele é o mais contínuo, é ele que lubrifica todos os outros órgãos, com o sangue que ele bombeia no corpo inteiro. Né? Então, o pulsar do coração, a sístole e a diástole ali, né? Com a descarga elétrica que o coração dá, faz circular todo o sangue no organismo. Né? E veja bem, quando a gente está afetado por alguma coisa, o sangue sobe, por exemplo, ele está com raiva, sobe para a cabeça, você fica com o rosto vermelho, né? Porque ficou com raiva ali. No trânsito, isso é uma maravilha. Não é? Então, o seu irascível dispara e faz isso com você. O sangue vai para lá. Quando é na sua sexualidade, o sangue desce, vai nas suas vísceras, ele fica excitado. Então, o coração começa a bombear sangue para ali, acelerar mais forte. Não é? Então, a palavra de Deus fala que a gente tem que amar a Deus com todo o coração. É a primeira cláusula do mandamento do amor. Não é? Então, é aí, amando a Deus com todo o coração, que vai se produzir em nós esse movimento de Deus que vai purificar nossas personalidades. O movimento da caridade de Deus em nós purifica nossas personalidades. E como o coração é contínuo, se a gente atinge o afeto, a tendência é que esse afeto dure durante o dia. Então, por exemplo, a gente faz oração de manhã e você alcança o afeto na oração, a tendência é que todo aquele dia passe, se você não fizer nenhuma besteira, né, reclamar e brigar naquele dia, a tendência é que você passe todo aquele dia no influxo da caridade, nos seus afetos. Mas reclamou, acabou. Esqueceu de Deus em algum momento, acabou. Então, é nesse sentido que Santo Tomás fala que a oração tomada pela sua própria causa, ela deve perpassar todas as nossas atividades. As atividades do nosso corpo, interna nossa, e as atividades externas, as coisas que a gente faz. Mas no sentido da oração em si mesmo considerada, eu preciso de um momento. Aí entra o papel da oração vocal, no primeiro momento nosso. Então, 3 coisas que é preciso para fazer a oração vocal bem feita. Não é? Primeiro, a gente tem que ter em mente aquilo do Evangelho de São Mateus, conforme o Rui Marinho coloca, Mateus 6, 7 e 8. Não é? Quando a gente for rezar, a gente não faça como os pagãos, que eles acham que vão ser ouvidos à força de muitas palavras, e prolonga as palavras. Não é isso. Não é isso a oração vocal. Tá? A oração vocal, como a gente falou, ela é uma veemência do afeto interior, da devoção interior, que é tão forte que aí eu falo forte, eu falo fora, externamente, para também louvar a Deus com os meus órgãos, com o meu corpo, com a palavra articulada, né, pelo som da nossa voz. Mas a oração, Deus não vai te ouvir porque você está falando muito na oração. Isso não justifica a oração vocal, até mesmo porque esse mesmo texto fala que Deus sabe de todas as coisas perfeitamente, mesmo antes da gente pedir. Lembra quando a gente falou da conveniência da oração? A gente reza, não é para mudar a vontade de Deus, a gente reza para se adequar à vontade de Deus. Então Deus sabe tudo que tem que nos dar. Não é? Então não é a quantidade de palavras na oração, tá, que vai fazer com que a oração vocal seja boa ou não. Então, a primeira coisa que a gente depreende desse ensinamento de Santo Tomás é a causa da oração principal é a caridade, e ela deve se manter durante todo o dia a dia como um fluxo do coração. Amar a Deus com todo o coração. E a purificação dos nossos afetos acontece, não é? Mas ela é tomada particularmente em si mesma, nós precisamos de um momento para rezar. Então, quando a gente for rezar, nesse momento, é preciso entrar no quarto, como diz São Mateus, na intimidade com o nosso Senhor, e rezar ao Pai que está em segredo, lá no fundo do seu coração. Não é? E não é a força das palavras que vai fazer com que a gente alcance as graças. Depois, a gente não pode confundir esse uso das palavras, né, que é a quantidade de palavras na oração, não é? Com permanência do afeto exterior. Ou seja, a gente acha que a devoção é falar um monte de coisa. E aí falar e fazer orações demoradas e longas, aquilo é devoção. Então, quanto mais eu demoro naquilo, mais devoto eu sou, né? A tendência é essa, a gente pensar. Mas não é isso, não é? A gente precisa entender que a permanência da oração,
ela deve durar enquanto dura o fervor do afeto. Quando você sente a veemência daquele afeto em você, sem essas palavras. Preste atenção naquilo, porque aquilo é Jesus querendo falar com você. Do modo como você é capaz de entender naquele momento. Pensa, uma pessoa toda cheia de passionalidades, um monte de coisa desestruturada na vida, de repente ela começa a ter um afeto na oração. Ela não vai saber que aquilo é Jesus. Não é? Inclusive, ela vai até se apegar com aquilo. Mas para frente a gente vai ver que isso também é purificado. Deus vai purificar, mas começa por aí. Não é? Então, na hora que você sentir isso na oração, cessa o discurso das palavras. Preste atenção naquele afeto, porque aquilo é Deus, é a caridade de Deus movendo os seus afetos para te purificar. Não é? Ali ele vai falar alguma coisa com você, através de uma leitura, através da palavra de alguém. É o modo como nós podemos entender Deus naquele momento. Ele vai estar nos preparando para a gente ouvir Ele mesmo diretamente, lá depois da casa morada. Mas aqui nesse primeiro momento, não é? É assim que Deus fala, por isso a gente precisa muito de um diretor espiritual. Aqui se justifica o papel do diretor espiritual, porque nós, na oração, podemos ouvir muitas coisas, sentir desejo de muitas coisas, porque quando nossos afetos vão sendo purificados, nós temos a tendência de querer fazer coisas, não é? E aí nós precisamos da direção de um bom diretor. Então, nesse sentido, a gente não pode confundir o uso das palavras, a quantidade de palavras, com o fervor interior. Quando o fervor interior surge, a oração vocal precisa acabar. Tá certo? Senão a gente vai fazer com que os nossos deveres de Estado sejam negligenciados. Se a gente achar que devoção é quantidade de oração. Tem aquelas pessoas que ficam o dia inteiro na igreja rezando, casada, não é? Tem que cuidar dos filhos, aí quer fazer apostolado, quer fazer um monte de coisa, e não cuida nem dos deveres de casa. Não é? Então, porque eu vou rezar. Aí reza de manhã, reza de tarde, reza de noite, e os filhos tudo incomodados, porque você está ficando, você é pega, está demais isso. E a casa bagunçada, as coisas tudo fora do lugar. Isso é devocionismo, não é devoção. Nós precisamos diferenciar. A devoção é um ato da vontade que purifica, inclusive, as nossas orações. Não é? Pensa naquelas pessoas. Não sei se alguém já ouviu, eu já ouvi isso. Né? Nem parece que está na igreja, a gente que tu é. Né? Você está lá, chega da missa, aí, porque ninguém foi com você, você chega esbravejando todo mundo, mas estava onde? Estava na igreja? Eu não quero ir para essa igreja que você estava. Para ficar desse jeito? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Por quê? Porque a gente fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas na igreja, aí volta para dentro de casa, pior do que um pagão, pior do que as pessoas que... A gente esquece que o católico, o cristão é nós. Mas por que acontece isso? Porque nós não estamos chegando na devoção, que purifica esses afetos. Nossas paixões estão à flor da pele. Então, nós só estamos multiplicando palavras que nós pagamos e não estamos alcançando os afetos. Tá certo? Então, a gente precisa diferenciar devoção de devocionismo. Tá? A gente pode até intensificar a palavra. Quantas horas? 9 horas. Estou terminando. Passa um pouquinho só hoje. A gente pode até multiplicar as palavras como Jesus. Veja, Jesus tem várias passagens na Sagrada Escritura que dizem que ele rezava até a noite inteira. Não é? E no Getsemane, quando o sofrimento apertou Jesus, ele ficou numa oração mais intensa. Mas ele não era a quantidade de palavras, era fiat voluntas tua, fiat voluntas tua. Ele voltava, fiat voluntas tuas. Não é as palavras. Ele repetiu naquela oração vocal várias vezes, e aqui vai tomando o Espírito, vai tomando, até eu faço agora a vontade do Senhor. Aí quando chegou um monte de gente lá com pau, pedra, né, para pegar ele se entregou, se rendeu. Diferente de nós, né? A gente chega em casa, quando nossos familiares vêm com pau e pedra, a gente quer revidar com pau e pedra também. Então, é por quê? Porque a oração não alcançou nossos afetos. E isso é, meus queridos, reforma moral. Nós precisamos reformar nossa moralidade. Nós precisamos de virtude adquirida aí. Nós precisamos aprender e arrastar com as nossas orações os afetos que nos purificam, afetos que provêm da caridade nas nossas passionalidades. Tá certo? Então, o tempo que tem que durar a nossa oração é o tempo que ela excita em nós o nosso afeto interior. Não é? A gente não pode vacilar nem um instante. Sentiu a devoção, acabou a oração vocal. No sentido de palavras. Ele volta a atenção para a atenção atual. Não é? Deus estava falando comigo. Não é? Então seria um erro muito grande a gente sentir a devoção e continuar com a veemência das palavras. Aqui vai cessar o afeto também. Não é? Porque é como se Deus visitasse a sua alma e você fechasse a porta na cara dele.
Então, se Deus te visitou na oração, calma o coração, deixa o coração bater forte, deixa se ser amado naquele momento. O São Pedro de Alcântara fala o seguinte, que quando a gente ignora esses aspectos na oração, né, ou seja, às vezes a gente está limpando a casa, está trabalhando, aí você sente aquela força da sua vontade chamando para rezar, um convite para rezar, aí você ignora. Aí no outro dia vem de novo, você ignora. Quando você vai para a oração, isso é São Pedro de Alcântara falando, no tratado da oração. Quando você vai para a oração, sua oração fica um pouco mais, fica árida, porque você ignorou a visita de Deus. Você buscou as tuas coisas, sobretudo, e deixou Deus de lado. Né? A mesma coisa é quando você na oração experimenta o afeto e ignora, como se o afeto fosse algo mal na oração. Não estou falando de afetação das personalidades, estou falando de um ato da vontade que arrasta a purificação dos nossos afetos. Quando você sente isso, então, todos os teólogos, pelo menos o Rui Marinho, o Rego Lagrange, Tanqueray, eles falam que a oração vocal nessa hora teria que cessar e você voltar a sua atenção para o afeto interior, que está movendo a sua oração naquela hora. Não é? Então, o São Francisco Sales, eu finalizo lendo aqui a distinção que ele fez de tudo isso, e que o Rui Marinho trouxe para nós. Ele coloca que se, fazendo oração vocal, sentir o seu coração atraído e convidado à oração interior ou mental, não recuseis. Fazendo assim, não recuseis, mas deixai vosso coração inclinar-se docilmente por esse lado que a oração te convida. E não fique preocupado se você estava rezando um texto, se estava rezando alguma oração, mas não tem que terminar o texto. Deixar o texto parlamentar. Não se preocupe. Vai para aquele afeto. Então você está lá rezando devagarzinho, aí vai lá o terceiro mistério, contemplando o nascimento de Jesus. Aí você lembra da beleza do menino de Jesus na gruta e você para naquele mistério. E se você sentiu algum afeto naquele momento, não tem importância você continuar a oração vocal. Vai para aquilo, porque é aquilo que é mais especial na oração. É Deus querendo se comunicar algum mistério na sua alma, querendo te mostrar uma verdade. Então a oração vocal deveria também ser interrompida aí. Tá? Então a gente não tem importância de parar a oração vocal nessa hora. Porque a oração mental, que a vez feita em seu lugar, é mais agradável a Deus, e mais útil à nossa alma do que a oração vocal nesse caso. A não ser que seja em caso do ofício, que são orações obrigatórias que a gente tem que fazer, não tem jeito. Mas, em outro momento, a gente deveria cessar a oração vocal e dar atenção ao afeto que está sendo produzido. Isso é a devoção. Então, a devoção é altamente necessária na oração. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre, o coração de Maria. Ó, doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco agora e para sempre. Amém. Com vosso Filho, Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.